Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 622. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Daniel Cury. Olá, gente. Muito bom estar aqui de volta. Muito bom para uma entrevista. Aqui para uma entrevista que pra gente sempre descobrir coisas interessantes, né? Da vida dos artistas, né? Segredos, e é isso, Dani? obrigado. Seriam segredos? Quem sabe segredos, quem sabe... Ou só discutir atuação e teatro e coisas legais já sempre vale muito a pena. Então, obrigado pelo convite, bom estar aqui. É isso, Dani, como vocês, né, já ouvem aí, a gente já sabe, né, a gente tem aqui o Dani sempre fazendo perguntas bem interessantes aqui, por isso que o Dani tá aqui comigo em mais uma entrevista. A gente tem que marcar depois, hein, Dani, quantas entrevistas já foram, hein, que a gente já fez juntos. Sim. Fazer a listinha, né, todo mundo que a gente já entrevistou. Inclusive, a gente já entrevistou uma pessoa que dirigiu quem a gente vai entrevistar hoje, né? Olha, temos que contar isso para ela, é verdade. E hoje recebemos aqui, né, no Cinemação, uma artista que vem construindo uma trajetória marcada por intensidade, coragem e principalmente sensibilidade. A atriz e roteirista Toia Ferraz. Uhul! Prazer, galera, tá aqui. Obrigada pelo convite, muito legal. Obrigado por estar aqui para trocar essa ideia com a gente. Eu sei que você curte um papo de arte, hein, Toia? Já tô sabendo. Eu gosto. Eu gostei da ideia da troca aqui justamente por isso. E hoje, olha só, gente, a gente tá aqui, eu e o Dani, né, a gente tá aqui junto com a Toia pra falar sobre a sua carreira, falar sobre audiovisual, cinema, filme, série, por aí vai. Então vamos falar sobre esse momento de destaque, né, no audiovisual brasileiro, onde a Toia transita entre comédia, o drama e a criação autoral também. E vamos falar sobre a nova série da HBO Max aí, Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, inspirada em um podcast. Os podcasts fazem a diferença, não é mesmo? Um podcast que é o Praia dos Ossos, que revisita, né, um dos casos aí mais emblemáticos e dolorosos da nossa história recente. E é isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Algo muito bonito na sua trajetória é como a dor, né, a observação e a criação se misturam ali, seja no set, no palco, né, nos seus próprios roteiros também. E eu vi que você já deu algumas declarações dizendo que cria porque se você não criar, você pira. Eu achei isso sensacional. E a arte acaba sendo esse espaço, né, onde transforma aí essas vulnerabilidades em potência. Olhando para tudo que você viveu até aqui, quando é que você percebeu que a sua expressão artística não era só um ofício, mas ele era um modo de existir e sobreviver no mundo, assim? Caramba, é interessante essa pergunta. Eu acho que desde que eu comecei a atuar, sempre foi esse o meu drive para seguir, porque a gente sabe que é uma carreira muito difícil, que é cheia de altos e baixos, que é super instável. Eu tinha uma outra profissão, eu era arquiteta, eu sou arquiteta de formação e trabalhava com arquitetura, então tinha uma vida, vamos dizer, mais protocolar, mas a atuação sempre foi esse lugar onde eu canalizava as minhas dores, também as minhas maiores alegrias, onde eu me sentia realmente preenchida, sabe? E inteira. Mas isso era mais inconsciente, eu acho, no início. Agora, pensando na sua pergunta, acho que um momento que eu, pela primeira vez, fiquei mais consciente de que a arte me trazia esse lugar de acolhimento foi quando eu estava gravando Ilha de Ferro, na Globo, em 2017. Eu estava muito feliz, porque era meu primeiro grande trabalho na televisão, uma série que tinha uma projeção grande, com atores, né, conhecidos, o Cauã, a Sophie, mas ao mesmo tempo eu estava vivendo uma coisa muito difícil na vida pessoal, que eu estava me divorciando. Eu hoje sou casada de novo, mas eu já me separei uma vez. Foi muito difícil me separar, eu era jovem, obviamente a gente não casa para separar, e eu gosto muito do meu ex-marido, tenho o maior carinho por ele, somos amigos até hoje. Então foi muito duro me separar dele, para nós dois aceitar que a gente não estava felizes e que o melhor caminho era a gente seguir direções diferentes. Então
E naquela época, eu comecei a escrever uma série sobre duas pessoas que se separam, mas se gostam. Eu tive um terapeuta que falou pra mim, cara, ele tinha me orientado, porque tava sendo muito difícil mesmo, sair da cama, assim, pra gravar. E ele falava, todo dia escreve o que você sente antes de ir pro Projac. E isso me ajudou muito. E aí, quando terminou a série, eu olhei todas aquelas anotações e eu falei, caramba, isso aqui é um material muito bom, é muito rico, é muito humano, é muito comum, muita gente passa por isso. Isso dá uma série. E aí eu escrevi uma série sobre isso, junto com o Guilherme Quintela, que é um dos roteiristas e criadores de Sintonia. Foi minha primeira série que eu escrevi, a gente ainda tá lutando pra ela sair do papel, é uma jornada, essa etapa também, mas estamos aí. Mas acho que foi o primeiro momento que eu falei, nossa, o jeito que eu soube atravessar esse luto, de certa forma, né, dessa morte, desse relacionamento, foi botando isso no papel e transformando isso em arte. E isso me ajudou muito. E desde então, sempre que eu tomo uma porrada ou que eu atravesso alguma coisa, eu percebo que esse é o jeito que eu vou me curando, sabe? Uma coisa você comentou, né, que você foi teve uma transição de carreira, né, de arquiteta para atriz e roteirista, né? Mas eu acho interessante porque a arquitetura também é um pouco artístico, né? Também tem muito de você entender da parte estética, assim, né? Você acha que tem teve algum caminho nesse sentido? A arquitetura te ajuda de alguma maneira? Ou a sua formação em arquitetura faz você ter alguma sensibilidade que talvez você ache que possa ser bacana, assim, tanto para escrever quanto para atuar? Eu acho que sim, Daniel, é muito curioso. Tem vários arquitetos que amam cinema e muitos diretores com quem eu converso falam que amam arquitetura. Eu acho que tem sim uma ponte. Eu acho que ambos olham para o ser humano, porque para você projetar um edifício, projetar uma casa, você tem que entender comportamento. Lembro quando eu fazia arquitetura de interiores, né, mais residencial. Então eu tinha que entender com o cliente. Ele gosta de ler, então eu tenho que ter uma poltrona para ele ler à noite, um cantinho de leitura legal. Ah, não, eles são cinéfilos, então tem que ter uma puta sala de TV bonita, é isso que eles priorizam. Então você tinha que entender aqueles personagens, vamos dizer assim, e os gostos e o comportamento, assim como no cinema, na vida, no roteiro, você também tem que entender, dar contorno para as pessoas e saber de quem você está falando. Então eu acho que sim, eu acho que tem pontos em comum entre a arquitetura e o cinema, a arte, a sétima arte. Porque é engraçado, né? Porque qualquer uma dessas formas é uma forma de você se expor, assim, né? Você colocar a sua visão de mundo, seja através da arquitetura, seja através da arte. Você mergulhou de uma maneira muito profunda na arte, assim, da atuação, né? Porque você escreveu, você dirigiu, você atua. Como que foi essa transição, assim? Que momento que você falou assim, parei com a arquitetura, agora é isso daqui, ó. Essa daqui é a minha profissão. Olha, eu hesitei, viu? Eu segui um pouco aquele conselho da Fernanda Montenegro, né? Ela fala, a pessoa perguntou pra ela, qual conselho você dá para um jovem ator? Ela fala, desista. Mas se você voltar, aí é porque você ama mesmo. E eu acho que o meu foi esse, que quando eu fui prestar vestibular, eu falei, não vou fazer artes cênicas, não vou fazer nada disso, que isso é muito instável, eu vou fazer arquitetura. E depois não consegui seguir e voltei. Então acho que eu realmente tinha que fazer isso. Mas eu acho que quando eu tava com esse primeiro marido e eu tinha meu escritório de arquitetura e eu fazia alguns comerciais de televisão, eu achava que isso talvez me nutriria o suficiente o meu lado atriz. Eu falei, não, vou ficar nessa carreira mais estável e eu faço uns trabalhos de publicidade e vai dar tudo certo. Meio hobby, assim? Meio hobby, exatamente. Sabe? Eu levo paralelo, é uma brincadeira, não precisa... Só que eu era infeliz. Eu tinha uma sensação, cara, eu nunca tentei ser uma atriz profissional, eu nunca mergulhei de cabeça, eu só fico namorando. À época eu peguei um comercial que me deu um dinheiro legal, falei, quer saber? Eu vou estudar em Nova York, que é onde eu acho que é a meca da atuação, onde eu acho que tem boas, excelentes escolas e eles levam muito a sério essa profissão. E se eu gostar, eu vou voltar e vou fechar meu escritório de arquitetura e vou mergulhar com tudo nessa vida de atriz, vou ter coragem de assumir o que eu não tive até agora. E isso foi em 2016 para 2017. E aí aconteceu isso, eu fiz um curso de Meisner lá,
que eu amei. É muito interessante estudar interpretação em um outro país e ver como eles abordam, como eles enxergam o nosso mercado, como os artistas se colocam, qual que é a batalha lá. Foi muito legal. Eu até na época nem tinha muito rede social ainda, acho que eu nem tinha Instagram, mas na época eu já fiz uns vídeos que eu lançava no YouTube, contando sobre a minha experiência lá. E eu entrevistava os atores. Foi muito legal, assim, eu aprendi muito. E aí não deu outra. Na volta eu falei, não, é isso, eu amo isso. Foi bem duro fazer o curso, porque o professor era muito rígido. Em Nova York, os americanos não são muito de passar a mão na cabeça, não tem abraço coletivo, não tem... É só alegria dos brasileiros. Então foi difícil. Mas eu amei a experiência. Aí quando eu voltei, pintou o teste para Ilha de Ferro. Eu tinha feito um comercial com o Afonso Poyar, que ele tinha gostado do meu trabalho, e aí ele me mandou uma mensagem falando, olha, eu vou fazer uma série grande na Globo, eu pensei em você para uma personagem, queria saber se você topa fazer o teste. E aí eu fiz, e daí quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, que foi logo um mês depois, eu falei, cara, agora não tem como eu seguir com o meu escritório de arquitetura em São Paulo, e iniciar esse mergulho de Ilha de Ferro, porque eu sabia que ia ser uma série longa, a gente tinha uma preparação, só a preparação eram 5 meses de trabalho, porque a gente tinha que fazer curso no Centro Náutico, a gente teve que obter um certificado, foi super intenso e longo e complexo o processo de preparação de Ilha de Ferro. E mais a temporada de gravação era 8 meses, então só isso já dava 1 ano, não tinha como manter meu escritório. Então foi nesse momento que eu falei, não, então é isso, então o universo respondeu, e eu vou fechar o escritório e eu me mudei pro Rio. Aí, Daniel, agora revela pra ela do Afonso. Uhum. E olha o tempo que faz, né, Rafa? A gente entrevistou o Afonso Poyar, ele tava terminando acho que ele tava pra começar na Ilha de Ferro, mas ele tava terminando o filme do José Aldo, né? Então, Mais Forte que o Mundo. Mais Forte que o Mundo, Ah, nossa, olha só. Que na época a gente entrevistou ele faz um tempo, mas eu lembro que foi muito legal quando a gente tava vindo sobre a história da Toya. Eu pensei, a primeira coisa que eu pensei foi, que legal, ela, né, o primeiro grande trabalho dela, né, foi com Afonso Poyar, né, que já passou por aqui também, assim, pelo cinema. Ah, que legal, eu acho um super diretor, ele é muito bom de ação, né, nossa. Sim. Que é outra coisa que eu tava pensando, né? Assim, você teve trabalhos bem alternados, né? De ação e né, os mais dramáticos e tudo mais. Como que você vê essas diferenças, assim, de preparação, né? Pra personagens, assim, em termos dessa fisicalidade? E uma coisa que eu acho super interessante também é pensar, né, na fisicalidade do ator, quando você precisa, né, fazer treinamento, fazer uma coisa assim. E aí, de repente, tem personagens que você vai lá e faz uma coisa que é muito mais introspectiva, tem muito mais a ver com o pensamento e não, né, do ator, e não com aquilo que ele vai fazer com o corpo, né? Como que você vê essas experiências, assim, em termos de, sei lá, de formas de mergulhar no personagem, sabe, assim, nesse sentido? Acho que essa é uma das partes que mais me fascina, assim, desse ofício, é quando eu sou jogada, vamos dizer assim, em universos completamente distintos um do outro. Então, Ilha de Ferro, eu tive que estudar tudo sobre plataforma de petróleo, entender como é para as mulheres petroleiras que têm filhos. A minha personagem tinha um filho. Então, como é para essas mulheres que ficam atracadas 15 dias seguidos, depois voltam para casa uma semana, voltam para lá e perdem Natal, perdem a primeira vez que o filho dá o primeiro passo, o aniversário de 1 ano. Como é isso para ela? Assim, então, tinha uma pesquisa muito dessa jornada do psicológico dessas mulheres e como elas ficam naquele BBB dominado por homens, né? Acho que era 70 e tantos % homens e o resto mulheres, então um ambiente difícil, assim, né, insalubre, então tinha isso e tinha a parte também a parte física mesmo, a gente teve que fazer curso de combate a incêndio, apagar fogo, entrar em helicóptero embaixo d'água que virava e sair do helicóptero. Então, eu até lembro uma vez que foi engraçadíssimo que o Taumaturgo Ferreira é o ator e pessoa mais tranquila que vocês já conheceram na vida de vocês. Ele é, nossa, 10 por hora, assim, sabe? E eu lembro que nesse dia que a gente teve que fazer um treinamento no helicóptero, tava todo mundo um pouco apreensivo. Eu nunca tinha entrado num helicóptero que ia virar 360 embaixo d'água. E aí a gente tinha que sair pela janela do helicóptero, só que você perde um pouco a noção de o que tá em cima, o que tá embaixo. Fica confuso na hora que o helicóptero gira embaixo d'água e você tá sem respirar, né? E eu sentei do lado do Taumaturgo.
e eu tinha que esperar o taumaturgo sair pela janela e em seguida eu sair, porque não tem como passar por cima dele. E eu lembro que na hora que virou o helicóptero, nossa, ele tava tão tranquilo lá embaixo d'água. Ele olhava pro lado, olhava pro outro, todo mundo já tinha saído e eu, tipo, dando uns cutucão nele, tipo, vai, taumaturgo, pelo amor de Deus. Eu não tô conseguindo respirar aqui embaixo, foi me dando uma crise de pânico e ele tranquilaço. Eu lembro que eu falei, meu Deus, não me sentem mais do lado do taumaturgo, que eu preciso de uma pessoa menos tranquila do meu lado. Eu deixou o bico. Mas enfim, então um universo muito distinto. Já em Olhar Indiscreto, era uma personagem que tinha sofrido uma dor muito grande, que o irmão tinha morrido sob circunstâncias misteriosas. Então eu estudei muito pessoas que não conseguem muito bem lidar com o luto. Frequentei grupos de pesquisa, de pessoas, enfim, que estão, entre aspas, machucadas. Agora no SIC foi completamente diferente, a gente teve muitas aulas, né, de luta com o Halder e com o Edmilson Filho, que foi super importante esse preparo, porque tinham algumas cenas de luta todas super coreografadas e ambos levam muito a sério a questão da luta no filme. Tem que levar, né, um filme de ação. Então eu adoro isso, assim, porque eu acho que isso que faz eu me atrair tanto por essa profissão, assim, é você realmente poder viver tantas vidas em uma só. A Fernanda Torres falou recentemente, né, que ela é atriz porque viver uma vida só é muito chato. Acho que é um pouco isso, assim, eu adoro minha vida, tá tudo certo, mas, nossa, eu amo do nada estar no Ceará aprendendo luta com o Edmilson Filho, entendeu? Acho muito, acho o maior barato, assim, da nossa profissão, esses mergulhos. Não, e aí tem uma outra parte que, enquanto o Dani estava fazendo a pergunta, também me veio a outra parte, né? Porque além da atuação, você já escreveu, já dirigiu, e aí como que essas outras camadas, né, dentro desse universo do audiovisual também acabam te ajudando ali, ou como você encara, né, a parte de escrever, de dirigir dentro do seu processo criativo? São complementares? Uma coisa é totalmente diferente da outra? Te expõe de outras maneiras? Como é que você vê isso? Eu acho que são complementares, sim. Eu comecei a escrever na pandemia, porque, enfim, tudo tinha parado, né? E aí eu comecei a escrever coisas autorais para eu poder atuar, mas eu logo percebi que era uma ferramenta muito poderosa, assim, porque também nossa vida de atriz, às vezes é difícil você passar no teste e tal, e às vezes você passa num teste e vem uma personagem, e às vezes é incrível e é um super desafio maravilhoso, às vezes não, às vezes você fala, caramba, isso aqui, dessa personagem não tem tantas camadas, podia estar melhor escrita, assim. Aí eu comecei a pensar, vou ficar criticando? Vai lá e escreve então, vamos ver se você sabe. E aí eu comecei a estudar roteiro, porque eu falei, bom, já que eu amo fazer isso, tem mais chance de eu viver personagens muito legais se eu também souber escrevê-las. Uhum. Então, eu passei a estudar roteiro muito porque eu queria escrever personagens também legais para eu fazer. Já que eu tinha algumas críticas, algumas coisas que eu vejo, ou mesmo que eu trabalho. Então, veio dessa vontade, assim, de poder contribuir com o meu meio, até porque também acho que tem espaço para roteiristas mulheres, cada vez mais, né? Então, eu acho que isso complementa, porque hoje, quando eu recebo um roteiro de um trabalho que eu passei como atriz, eu já olho aquele personagem a partir do que eu estudei também como roteiro para construir, para escrever uma personagem, né? Então, a história pregressa, o que motiva o personagem, quais os medos dele, quais os objetivos dele, o que impede ele de conseguir aqueles objetivos. Todas meio essas perguntas mais técnicas que a gente usa para escrever um ser humano, agora eu uso para interpretar um ser humano. Então, eu acho sim que se complementa. Inclusive, eu acho que eu acho que falta escolas de atuação, assim, legal, é muito importante, muito difícil aprender a atuar, então, muito importante ter as aulas, mas eu acho sim que as escolas de atuação tinham que ter aula de roteiro e acho que tinham que ter aula de direção, sim, porque também no set é muito importante você ter noção, não precisa saber exatamente, quando o diretor fala que vai trocar a lente, o que isso quer dizer?
Porque às vezes é tão quente o set ali que ninguém vai te falar, olha, a gente vai trocar por uma lente e tal, mas isso significa que vai estar mais em close. Não tem esse tempo pra explicar pro ator às vezes. Então se você ouve que ele vai trocar a lente por outra, você já se adapta sozinho, sabe? Você já faz esse ajuste. A própria Camila Márdila, agora que eu convivi bastante gravando Ângela, ela é uma atriz, assim, gente, muito talentosa, muito maravilhosa. Mas ela tem muito olhar de direção. Então ela saca tudo, assim. Ela fala, puta, se eu vim de lá na outra cena, então é melhor eu vir daqui nessa. Parece que ela já tá decupando na cabeça dela. E eu acho que isso é muito bom pro diretor, porque ele pensa, puta, aquela atriz sabe o que ela tá fazendo. Eu não preciso ficar explicando. É muito confortável, porque o diretor tem que pensar em tanta coisa. Ele tá com tanto BO, que se a atriz já tá resolvida mais ou menos nesse sentido, putz, pra ele é um adianto, sabe? É uma coisa que eu fico imaginando, você falou também da questão de estudar roteiro, e aí depois você prepara, né, com o estudo de roteiro, você te ajuda a se preparar pro personagem. Eu imagino também que deve ajudar também até a saber fazer a pergunta mais adequada pro diretor, né, naquela conversa prévia antes que sempre tem, né, imagino assim, você vai conversar com o diretor, com a diretora, você sentiu isso, assim, em termos de falar assim, eu sei que pergunta fazer pra pensar nesse personagem, na história prévia e tudo mais? Sim, acho que sim. Normalmente tem essa leitura geral, né, que eles fazem antes de começar qualquer projeto audiovisual, e essa troca é super importante, assim. Por exemplo, eu não conhecia o Andrucha, né, pessoalmente, e eu lembro que a nossa primeira leitura foi muito importante do Praia dos Ossos, assim, pra gente entender o tamanho da responsabilidade que a gente tinha de contar, né, essa história, de uma forma que honrasse a história dessa mulher, né? E ao mesmo tempo, eles também fazem questão de frisar que tem alguma liberdade, não é que é exatamente a história da Ângela Diniz, ou exatamente 100% fiel ao podcast, é baseado no podcast, inspirado na história da Ângela, mas tem alguma liberdade. Mas isso, assim, de trocar com o Andrucha quem é a Marion, que move a Marion, que questionar certas coisas e aí entender qual é a relação dela com a Ângela, acho que é o que você falou, assim, realmente é importante pra você saber o que guia aquela personagem, essa troca também. E tem uma coisa, Toia, que eu trabalho muito na terapia, sabe? Quando eu tô na minha terapia, eu converso muito sobre a parte de exposição, assim, porque todas as vezes que a gente se envolve com uma obra, a gente, de uma certa forma, a gente deixa um pouco do nosso olhar de mundo ali, né? E isso tá sempre sendo julgado e observado e tudo mais. E criar conteúdo autoral, inclusive, né, como a websérie da Janela, por exemplo, representa não apenas essa expressão artística, mas também é um ato muito íntimo, político ali, né? Especialmente nessa época, onde a voz do artista ele pode ser amplificada de maneiras inéditas justamente pelas plataformas digitais, as redes sociais e tudo mais. E aí, nesse contexto, eu queria saber, assim, você percebe que essa emergência das redes e dessas novas formas, né, de produção alterou o poder do artista de maneiras fundamentais, assim? Você acha que mudou essa relação? E como que você vive com essa dualidade entre a liberdade de criar de uma forma independente e tal, e os desafios que vêm juntos, né? Justamente como essa exposição, julgamento imediato do público ali, eventuais limitações técnicas e financeiras também. Como é que você lida com isso e como que você vê o papel do artista dentro desse arcabouço digital hoje, assim? Acho que as redes sociais definitivamente deram mais autonomia para os artistas. Então, né, se antes eu comecei a ser atriz, vamos dizer, uns 10 anos atrás, se antes a gente era mais refém de estar contratado de uma emissora e esse era meio que o único jeito de navegar bem nessa profissão, hoje não é mais, claramente. Felizmente a gente tem streaming, a gente tem várias outras possibilidades e tem as redes sociais. Então isso é precioso, acho que isso é muito legal, as pessoas brincam, né? Você tem uma televisão ali na sua mão. O Lázaro Ramos fala que hoje não existe mais ator sem ser autor. E eu acho interessante isso, porque não tem mais esse lugar passivo, assim, tipo, nossa, eu estudo muito, eu me dedico, então agora eu espero meu telefone tocar porque vai rolar. Tem mais isso. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar, mas se você também puder criar e criar seus espaços e cavar suas oportunidades, é muito melhor, assim, tem bem mais chance. Então acho que esse é o lado bom, que de fato tem
cada um tem sua personalidade, seu contorno, e todo mundo tem alguma coisa para oferecer e contribuir, contanto que você seja autêntico no que você faz. Acho que tem espaço para todo mundo. Mas acho que é um pouco ruim ao mesmo tempo, porque tem muita gente que vira refém disso e acha que então tem que criar qualquer coisa toda hora, e aí fica às vezes uma coisa meio vazia também, simplesmente para existir, para marcar presença, sabe? Então isso também é a famosa faca de dois legumes, porque fica uma banalização também, tudo é conteúdo, sabe? Eu criei um conteúdo, é aqui o que eu almocei. É um conteúdo mesmo isso, gente? Mas o que é conteúdo? Eu acho que tem essa dualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei... O primeiro projeto que eu fiz pra internet foi o da Janela. E foi muito poderoso pra mim, assim. Eu percebi... Porque quando você abre o Instagram e você vê um número ali, você tem 50 mil seguidores, 100, 5 mil, sei lá. É um número. Exato. Quando você cria um projeto e pessoas que você não conhece se manifestam, falam, nossa, esse episódio, eu lembro que tinha uma pessoa que falava, eu moro na Alemanha, essa série da Janela tem sido um alento pra mim aqui, eu tenho uma mãe doente, é um instante que eu... enfim, relatos e depoimentos que você fala, nossa, essa pessoa não é um número, ela é a Janaína que mora na Alemanha, que precioso essa troca, que legal isso que ela me escreveu, olha onde chegou, era muito legal isso, assim, você vai, nossa, é poderoso isso aqui que eu tenho na mão mesmo, sabe? Pode atravessar mares e ajudou alguém lá, puxa, que legal. Então, isso foi uma sensação muito boa, assim, dessa primeira vez que eu me expus, vamos dizer assim, uma coisa mais autoral na internet. Mas dá muito medo, porque, como tudo, às vezes tem hate, a pessoa fala, nossa, que lixo, nunca vi um roteiro tão ruim, uma atuação tão péssima. Tem isso, tem essas pessoas. E eu lembro também, quando eu tive a minha primeira perda gestacional, eu passei por algumas, eu, depois de um tempo, resolvi fazer uma postagem no Instagram para agradecer as mulheres que tinham me ajudado num momento crítico lá, que eu tive que ir pro hospital. E eu lembro que eu tive um impulso de fazer essa postagem, porque eu quis falar, porque eu me sentia calada, assim, eu sentia que quando eu falava sobre isso, as pessoas ficavam desconfortáveis e ninguém queria que eu tocasse nesse tema, e isso me incomodava. E eu achava que esse tema precisa ser falado mais, para até ser normalizado. E eu quis fazer uma postagem, mas eu lembro que assim que eu fiz, eu meio que me arrependi, assim, falei, nossa, me expus num lugar muito íntimo. Isso talvez não era. Talvez eu não quero que o João de Goiás, que eu nem conheço, nem sei quem é, saiba disso. Eu me arrependi. Mas no segundo seguinte, foi lindo, assim, porque meu Instagram foi inundado por mensagens, principalmente de mulheres, agradecendo a minha postagem e falando que elas nunca se sentiram livres para falar sobre as próprias histórias, e que meu post tinha, de certa forma, sido um abraço para elas, porque elas tinham passado ou pelo que eu passei, ou por histórias semelhantes, e aí elas queriam me contar. E várias começaram a trocar. Virou uma rede ali, aquela postagem. E aí eu falei, nossa, caramba, a rede social às vezes é complicadíssima, às vezes tem a questão do vídeo, tem 1000 pontos negativos, mas tem muita coisa legal. Ela também é esse lugar de troca que pode ser muito positivo, sabe? Então, acho que se você faz com algum propósito, sem ser pra ganhar like ou só aparecer, acho que pode ser uma ferramenta muito legal. E também o papel do artista, de forma geral, a gente até já falou várias vezes, acho, aqui no podcast, sobre esse papel do artista de canalizar e de talvez colocar em palavras e colocar de um jeito que seja mais compreensível e mais, sei lá, uma forma das pessoas, né? Mais palpável, né? Isso, mais palpável. Porque você tá falando disso, que foi uma coisa mais pessoal, só um vídeo que você postou, que também é uma coisa super bonita e muito bacana da gente ouvir de você. Mas quando eu tava vendo os trechos do Na Janela, por exemplo, que eu até ia conversar disso, assim, falei, acho que a gente precisa falar um pouco mais, né, do período da pandemia, porque às vezes parece que tá todo mundo querendo esquecer, só que é importante, né, a gente voltar. E eu acho muito interessante como que todos os artistas que fizeram projetos como o seu, do tipo de trazer um acalento para quem estava em casa, de trazer um acalento para quem estava sofrendo, que foi aquela loucura que foi a pandemia, é interessante e bonito também, e ao mesmo tempo não deixa de ser uma coisa meio, um documento histórico, né? O da Janela, você também fez uma série, né, chamada Crônicas da Pandemia, né? Você participou de uma... Enfim, não sei se você também vê isso, assim, do tipo, daqui a um tempo as pessoas vão ver essas coisas e vão falar assim, foi assim que foi, né, esse período. É um documento histórico também, a produção artística como
representante do seu tempo e pra gente saber deglutir um pouco esses períodos difíceis, né, assim, que a gente tá falando de 2 momentos difíceis em esferas completamente diferentes, mas eu acho interessante, assim, não é uma pergunta específica, viu, tá? É só uma coisa pra gente comentar, assim. É do tipo, como que a arte ajuda a gente nisso, né? A lidar com isso, a transformar tudo, compreender melhor e se compreender, né? Uma coisa quase que terapêutica também, né? É verdade, é que acho que como ainda é mais ou menos recente a pandemia, a gente ainda tá num registro de não querer, querer apagar um pouco isso, porque foi tão traumático, né? Foi tão horrendo. Mas, de fato, acho que no futuro pode ser precioso, porque foi uma coisa, né, que faz parte da história da humanidade. A gente não vai poder apagar, a gente vai ter na escola, as pessoas vão estudar isso. De fato, esse material pode vir a ser muito precioso, porque como que a gente vai falar como foi, só explicando com palavras? A arte acho que pode contribuir muito nesse sentido. Ela traz um significado. A gente sempre cita, que vira e mexe a gente cita, porque todas as vezes que a gente entra nisso, eu lembro da frase quando a gente entrevistou a Denise Fraga e ela falou que a pessoa que ama arte, que consome arte, não é que ela deixa de sofrer, mas ela passa a sofrer mais bonito. É, muito bom, amei. Exato. E eu acho que é um pouco por aí, né? A coisa ganha um pouco mais de leveza, um pouco mais de entendimento. Acho que tem um pouco disso, né? Você falou, Thay, eu acho que é legal também da gente entrar nisso, porque em várias entrevistas você fala da arte, né, como um espaço de potência para as mulheres, né, um território capaz ali de transformar dor em força, silêncio em voz, né, e a vulnerabilidade em movimento coletivo. E aí, agora você vai chegar numa série com uma personagem que é a Marion, né, lá em Angela Diniz, e mesmo nas suas criações autorais, assim, tem sempre uma camada que provoca o público de alguma forma a repensar o que é ser mulher hoje, assim. Daí, na sua visão, qual que é de fato o papel da arte, pensando nisso que a gente estava falando, né, dessa arte contemporânea, para reescrever essas narrativas sociais do feminino? Uau, caramba! Cara, eu acho que a arte tem esse poder de provocar reflexão, de cutucar, de fazer a gente pôr a mãozinha na consciência e falar, caramba, a gente se comporta assim? Acho que os filmes mais fortes que eu vejo, principalmente no cinema, são aqueles que quando termina, o público não levanta imediatamente e já tá olhando no celular. São aqueles filmes que quando termina, o público fica sentado, tem que absorver o que ele acabou de ver. Eu lembro que quando eu vi o filme Ainda Estou Aqui, foi lindo, assim, porque na hora que a gente vive na sociedade do WhatsApp, que tudo é imediato, que tem que responder na hora, e eu tenho que prestar atenção quando o filme acaba, principalmente no cinema, como que fica a atmosfera do público. E normalmente as pessoas levantam correndo e saem falando e atendem o celular e tal. E o Ainda Estou Aqui foi um filme que assim que terminou, eu lembro que tinha um silêncio na plateia, de todo mundo foi tão arrebatado por aquele filme, pela Fernanda Torres, pela ditadura, por pensar o que foi, né, o bolsonarismo, que tanta gente pediu de volta à ditadura, assim, eu lembro que esse silêncio me comoveu tanto e eu pensei, nossa, isso é arte, isso é o papel da arte pra mim. É isso que eu tô experienciando nesse segundo, assim, de falar, nossa, eu quero pesquisar de novo sobre esse período, eu quero saber sobre essa família, eu quero entender mais sobre essa mulher, porque a gente ouve tanto a ditadura pela perspectiva ou de quem torturou ou dos líderes, mas não de uma mãe de família que protegeu os filhos. Eu não sei sobre essas figuras. Então, eu acho que para mim a arte tem sucesso quando ela faz isso, sabe? Quando ela cutuca as pessoas a visitarem a história, a se comportarem melhor, a repensarem condutas. Então, é fundamental, né? A nossa principal arma de educação, na minha opinião. Mas até é complicado, né? Porque nesse processo de transformação, assim, a gente vê que existem limites ali, né? Estruturais, culturais, emocionais, que ainda precisam ser rompidos, né? Para que a gente possa ver, inclusive nas telas, nos palcos, né? As mulheres
plenamente complexas, contraditórias, humanas e tudo mais, você ainda enxerga essa complexidade, assim, essas barreiras que ainda precisam ser quebradas, ou desde quando você começou ali, você já vê que já há uma abertura, já há um diálogo? Como é que você vê o mercado hoje audiovisual, assim? E olha que a gente tá falando que você tá pra sair com uma série que é porrada, hein? Eu acho que a gente teve várias conquistas, mas eu acho que enquanto as mulheres não ocuparem as posições mais altas de poder, então quando elas derem o green light para tal série ser feita, quando elas forem a alta executiva do tal streaming que vai falar sim ou não para um filme, a gente ainda vai ter estrada, porque eu acho que hoje, por mais que tenham diretoras boas, roteiristas boas, se quem for autorizar aquele projeto a ser feito, né, que puser a grana, ainda for um homem branco engravatado, ele talvez ainda vá preferir a história de um lutador de boxe, de um homem, entendeu? Essa roda tem que ser completa para o ciclo se completar, porque senão alguma hora é barrado, entendeu? Eu acho que a gente tem diretoras maravilhosas hoje em dia, a gente tá conquistando espaços muito importantes, mas eu acho que a gente ainda tem aí um tempo para esse ciclo se completar, porque eu sinto que, principalmente nos streamings, assim, majoritariamente ainda são homens que dão a palavra final, e aí eu acho que acaba morrendo na praia muitos projetos interessantes com protagonistas mulheres. E assim, junto com a série, né, a série Ângela Diniz, você tem sentido também essa questão de essa procura mais por contar nessas histórias dessas mulheres? Você acha que você conseguiu, porque a minha pergunta é, nesse período de carreira, assim, você consegue visualizar, faz, nossa, de quando eu comecei para agora tem uma procura maior, tem de repente mais alguns espaços, você conseguiu sentir isso nessa trajetória, assim? Eu acho que eu comecei a escrever num período confuso pro audiovisual brasileiro, porque eu comecei a escrever numa época que deu um boom, que chegaram os streamings e daí investiram muito dinheiro no Brasil e teve um florescimento grande de produções nacionais. Só que logo em seguida, muitas dessas produções floparam, não deram certo. E aí houve uma coisa de voltar umas casas. Então eu fui, por exemplo, no Rio to See, que é uma feira grande de compra e venda de conteúdo audiovisual que tem todo ano no Rio de Janeiro, uma vez por ano. E nas últimas 2 edições, eu senti que a gente andou para trás no sentido de, putz, as produtoras estarem querendo projetos mais seguros. Eles tinham um discurso meio assim, tipo, não me venha com uma coisa ousada, porque ousado significa que não é tiro certo. E a gente tá num momento de dar tiro certo, porque a gente investiu em tal projeto e deu errado, então meio reproduzir coisas que já foram bem. Então, eu não sei eu não consigo te falar, a gente tá indo pra uma curva totalmente ascendente, desde que eu comecei só melhora. Não, tá meio estranho, sabe? Não, querendo ou não, o que dita é o dinheiro, né? Então, precisa ter audiência. Sim, sim. E você acha que... E aí, eu queria voltar para a questão do seu projeto do Sintonia, você falou, né? Que é um projeto como roteirista que você tem, é isso? Queria que você falasse um pouco mais dele e até enfim, da dureza que é nesse mundo do audiovisual, colocar em prática, colocar para rodar, né, o projeto e tudo mais. É uma série que foi muito legal pra mim, porque foi a primeira série que eu escrevi, e ela é sobre esse casal que se separa, é uma minissérie, né? A gente brinca que é uma descomédia romântica, porque ela é um pouco comédia, porém é triste que eles se separam, e isso eu posso falar porque acontece já na primeira cena, mas foi muito legal porque eu tava começando a querer aprender a escrever roteiro, e eu tive essa sorte de mandar o argumento, né, a sinopse ali pro Gui Quintela, que é esse roteirista que eu admiro pra caramba, que é um dos criadores de Sintonia, e ele falou, nossa, eu tô escrevendo, acho que ele tava escrevendo a 2ª temporada de Sintonia na época, e é uma série mais violenta, de muita ação, mas ele falou, mas eu sou um romântico, no fundo. Então eu adoraria escrever sobre o amor, ou sobre o desamor e os desencontros. Mas eu não tô com muito tempo, porque eu tô muito imerso aqui no Sintonia. Então se você quiser, você vai escrevendo e eu vou meio que te dando uma mentoria, te guiando. E foi muito bom.
porque foi meio como eu aprendi, assim, eu ia escrevendo os episódios, ele falava, olha, aqui precisa ter uma virada, aqui esse episódio tá muito dramático, putz, acho que vamos fazer um episódio a mais, enfim, ele ia me dando essas guias, e foi muito bom, porque eu acho que foi ficando um material muito robusto, e no fim virou essa minissérie de 6 episódios, mas aí começou a saga, né? Acho que na época, assim como tudo, eu sou uma otimista, eu falava, nossa, criei essa série já tá no ar, vai ser lindo. E é uma jornada, é super difícil, todo mundo acha que criou o próximo Fleabag, né? Todo mundo acha que criou o próximo Fleabag. Eu acho que eu sou a Phoebe Waller-Bridge. Até eu entender que eu não sou, que pelo menos ainda não me descobriram como a Phoebe Waller-Bridge. Então, aí você leva para as produtoras, você leva nessas feiras, você escreve em edital, e ela tem um caminho legal, porque uma dupla de diretores que eu admiro muito, que é o Vinícius Calderoni e o Rafael Gomes, abraçaram e são os diretores do projeto. Eu acho que eles têm tudo a ver com o projeto. O Rafa Gomes é muito sensível e é uma pessoa que adora falar sobre o amor, e o Vinícius Calderoni é um poeta e um gênio num corpo de uma pessoa jovem, porém ele tem a sabedoria de uma pessoa de 101 anos. Então é uma dupla perfeita para esse projeto. Então eu acho que ele tem um time muito legal, mas é isso, estamos na luta. A gente leva nos lugares, hoje ele tá com uma produtora, mas é difícil, ainda mais nesse lugar, assim, que hoje eu acho que a série, ela é romântica, e hoje tem um pedido, assim, muito, hoje o que tá bombando é true crime, então tem isso, assim, não, agora é true crime que os streamings querem, tem que escrever true crime, tem essas tendências de mercado, então a gente tem que aguardar a próxima onda do romantismo, e não estamos nela. E Toya Ferraz estrelando, é isso? Toya Ferraz estrelandaço de protagonista ali. Olha aí, ó, só tá faltando os patrocínios que vão chegar, depois desse papo aqui vai chegar. Caraca, não, é muito isso que você falou mesmo. Todo mundo acha que criou a próxima Fleabag. Todo mundo acha, gente. É muito engraçado. Quando você vai nessa feira aí do Rio Conto, que você troca ideia com os roteiristas, todo mundo tem a próxima ideia genial. Mas esse eu queria ouvir porque eu acho muito legal isso, assim. Principalmente pensando em quem tá ouvindo aqui o podcast, né? Assim, saber dessas lutas todas, né, de como que é o audiovisual, de como que é estar nesse mercado, assim, porque a gente sabe que não é fácil, mas também é muito legal acho importante as pessoas ouvirem, né, essa paixão, essa coisa de, enfim, desse dia a dia, né, que imagino eu, né, me confirma se você concordar, que é muito mais prazeroso, mas realmente menos estável do que o escritório de arquitetura, né? Até porque tem aquele cara, né, Dani, o Toninho lá do 8º B, que tá olhando e falando assim, nossa, a Toya já trabalhou na Globo, facinha pra ela, vai pegar a Lei Rouanet. É verdade. Eu achei isso. Uhum. Vai fazer rapidinho a série dela. Mas é muito interessante, porque quando eu comecei, eu fui vendo que era difícil pra caramba, e aí eu sempre pesquiso quando sai uma série, assim, quem escreveu, quanto tempo levou, e aí você vai olhando e falando, caramba, as jornadas são muito longas, o próprio Cangaço Novo, 15 anos, entre 10 e 15 anos, agora eu não lembro, pra conseguir tirar a série do papel, e é um puta sucesso, uma série linda, uma das melhores já assisti brasileiras, eu recomendo pra todo mundo. Mas 15 anos que eles estavam na luta com o Fabinho Mendonça, que abraçou a série desde o início, a série de um casal, né, de roteiristas, que apresentou pro Fabinho, e ele levou pro O2, mas assim, é isso, é uma luta, e não pode desistir, porque 15 anos depois rolou e foi um sucesso e foram pra segunda temporada. Mas não foi da noite pro dia, assim, raramente é. Então, até o Gui Quintela sempre fala pra mim, assim, ele fala, cara, você tem que ter muitos projetos, cada um num estágio, porque alguma hora algum vinga. Mas eu tenho 20 projetos. Eu falo, caçamba, 20, é isso, sabe? Depois, se você quiser, tá, eu posso mandar pra você que eu tenho o roteiro do Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, sabe? Olha, que legal. Nossa, é uma doideira você ler
o roteiro. Depois eu já tinha visto o filme, mas é uma doideira, porque você vê esses detalhes, sabe? Detalhe de atuação, as minúcias ali, né? De, sabe? Coisinhas assim de como se posicionam, né? Cada cena e tal. Meu, é impressionante. Eu acho muito legal. Eu adoro ver também isso. Quem escreveu. Se tiver o acesso ao roteiro, é maravilhoso para fazer esses estudos. É verdade. Não, eu quero sim. Eu quero muito. Agora, eu tava pensando aqui, que a gente tava falando sobre essas questões, né, do olhar feminino, né, pro olhar feminino dentro do audiovisual e tal, enfim. E quando a gente fala do audiovisual, a gente tá falando do microcosmo também do mundo, né, porque quando a gente pensa nesse mundo patriarcal e tudo mais, a gente tá falando do mundo que a gente vive. E aí o audiovisual meio que replica isso da onde ele está inserido. Eu fiz essa conexão pensando nisso quando você falou sobre os seus estudos, né? A história lá do helicóptero de ponta cabeça, não sei o quê, como você vai lá e faz esses estudos. E de repente você tá numa série que se passa na década de 70, vivendo uma personagem que é a Marion, que é uma atriz livre, irreverente, né, da alta sociedade dos anos 70, amiga da Angela Diniz, duas pessoas super pra frente, com um olhar super livre, progressista, assim, né? Livre de julgamentos. Mas a gente tá falando desse mundo dos anos 70, assim. Como que você viu isso quando você se via nesse lugar? Eu não sei se você já tinha feito alguma coisa de época nesse sentido, mas como que te impactou, assim, ao entrar nesse universo? E aí você, de repente, se via em 2025 tendo que responder as mesmas questões dos anos 70, sabe assim? Eu nunca tinha feito coisa de época. Eu achei incrível fazer, porque... Primeiro porque eu amo essa coisa que você chega no set, é meio Disney, assim, sabe? Tem carros da época... figurinos, eu acho o máximo isso. Falo, nossa, do nada eu mergulhei, entrei no carro, saí nos anos 70, que legal. Acho tudo isso meio mágico, assim, então achei muito barato, assim, fazer coisa de época. Mas é muito louco pensar nessa questão da Marion ser atriz nos anos 70 e eu sou uma atriz em 2025 e eu sempre falo tudo que ela vivia das glórias, né, da diversão. Elas têm muitas cenas que elas vão pra boate Crocodilos. Então, a liberdade dos anos 70, né? Também acho que era uma época menos careta. Talvez como não tinha rede social, não dava pra ninguém filmar ninguém live e expor, não tinha isso. Eu acho que as pessoas eram um pouco mais livres nas coisas que elas faziam, sabe? Então, que doideira ouvir você falar isso. Por quê? Não, pô, os anos 70 era mais livre do que agora. Não em relação à ditadura, à época política, né? Não. Eu digo essa mentalidade mesmo de liberdade e tal, é uma doideira mesmo, porque hoje há uma coisa meio aprisional mesmo, assim, sabe? Do espírito humano mesmo, assim. Eu acho que a internet tá deixando todo mundo parecido, porque tem um jeito que é e que funciona e que agrada, e as pessoas querem obedecer esses códigos, entendeu? Me dá aflição, tanto no rosto, que a gente tá se enfiando um monte de procedimento estético, ficando todo mundo igual, quanto na questão da autenticidade, que as pessoas têm medo de errar, têm medo de falar uma coisa que vai virar meme, tem medo e aí não fala, fica em cima do muro, fica todo mundo parecido. Eu acho isso muito aflitivo e desesperador como artista. Então, você fazer um roteiro onde não tinha nada disso, as pessoas eram do jeito que elas eram, a própria Angela era o maior exemplo disso, né? Uma pessoa que vivia sob as próprias regras e ponto. Isso gerava 1000 enfrentamentos, 1000 críticas e ela não se curvava a nenhuma delas, assim. É muito lindo isso do roteiro. Então, foi muito legal vivenciar isso, nem que seja na ficção, mas ao mesmo tempo pensar nas dores que essas mulheres viviam por seguir as próprias regras numa sociedade patriarcal onde ainda um homem podia matar a mulher porque não gostou do jeito que ela se portava e sair
praticamente ileso depois de passar por um julgamento com essa alegação de que foi legítima defesa da honra, porque ela praticamente pediu para ser morta por conta do jeito que ela se comportava. Foi muito interessante e um pouco triste também fazer esse mergulho, porque é o que eu falo, assim, apesar de ser nos anos 70 e isso já ter alguns anos, a gente vê muitos reflexos disso ainda hoje, assim, e as taxas de feminicídio ainda são muito altas, o que significa que tem muitos homens que ainda se sentem na liberdade de dar 60 socos numa mulher no elevador, porque talvez ele sabe que vai sair impune. Então, foi muito louco, assim, fazer esse mergulho mesmo. Devia até horas que você não sabia se você estava nos anos 70, no 2025. Exato. Exato, eu conto isso, assim, que nesse primeiro dia da leitura é onde a gente conheceu todo mundo e a gente... Acho que a gente leu todos os episódios em 2 dias, assim, o elenco inteiro ao redor de uma mesa, e o Emílio Dantas, que faz o Doca e é um excelente ator, enquanto ele lia o Doca, me causou uma sensação horrível de um terror, assim, um pavor ao ouvi-lo falando as coisas e ter uma sensação de que eu conheço Docas. Eu tô perto de Docas. Os Docas estão na minha vida. Porque não necessariamente os Docas só matam suas mulheres, eles se sentem no direito de fazer comentários e de lançar olhares e de se comportar de certas formas que eu reconheço. Então, é o que eu falo, assim, é uma série de época e muito atual. A gente vive nessa sociedade onde muitos homens ainda se sentem nesse direito de se comportar como Docas. Não, e sabe que eu acho muito maluco aqui em 2023 só, em agosto de 2023, que o STF declarou inconstitucional o uso dessa justificativa, né, de legítima defesa da honra. Tipo, foi ontem isso. Pois é, isso é bizarro. Bizarro. 2 anos, gente, vocês têm noção, 2 anos. E eu fico imaginando o poder que vai ser da série de trazer isso, né, assim, para um público maior, para se discutir, né, para se debater isso, porque tem muita gente que às vezes não sabe, né, uma coisa, é isso que é o bonito da arte, né, assim, uma coisa é você ver a notícia, ok, é importante, óbvio, né, enfim, eu também tenho formação em jornalismo, inclusive, né, do tipo, é importante noticiar, é importante as pessoas verem, saberem da informação, mas é a arte que tem esse poder de fazer as pessoas caírem a ficha, né, assim, caraca, é isso mesmo, né, assim, com certeza vai ser uma coisa muito importante de se debater, né, por meio do que a série tá para trazer, e claro, e o podcast também, né. No caso eu acho que você falou uma palavra importante, debater, porque tem uma coisa desse roteiro que eu acho um trunfo maravilhoso, que eu não acho que o roteiro assume uma posição do tipo, ela foi uma vítima. Ela foi uma vítima, ela morreu com 2 tiros na cara, ela é uma vítima desse homem, claro, mas eu acho que quem quis na época, ou até hoje, julgar a Ângela e falar, mas também ela era muito promíscua, mas também, que mulher vulgar, pode ser que essa pessoa assista a série e continue achando isso. Porque em nenhum momento eu sinto que o roteiro falou assim, não, vamos fazer dessa personagem uma coitada que sofreu na mão desses homens. Não, ela é uma pessoa que tem defeitos, tem qualidades e as pessoas vão julgar segundo os próprios critérios. Mas eu acho isso muito legal da série, assim, que eu acho que vai levantar o debate, principalmente pela questão dessa não sentença, basicamente, do Doca, mas em relação a como uma mulher deve se portar, tanto hoje como na época, ela abre, entendeu? Ela não fecha. E eu acho isso a coisa mais linda desse roteiro, assim, a mais inteligente, porque seria muito triste a gente colocar a Ângela numa caixa, assim, porque eu acho que ela é a última mulher que ia querer ser colocada numa caixa, sabe? Ia ser um grande desserviço. Interessante, legal. E é interessante você ter falado isso porque pega muito também da sua visão como roteirista, né, como uma pessoa que escreve, essa atenção a esses detalhes assim também, né? Quando você tá lendo ali, não sei como que é o seu processo de aceitar ou não um convite para você fazer as obras que você já fez. Você precisa se conectar com aquela obra de alguma forma, você fala, não, vou fazer porque eu acho que vai ser um troço diferente, ou aquilo tem que bater dentro de você de uma forma, sabe, muito mais especial. Como é que você se conecta com isso? Porque você tem um olhar técnico, né, óbvio, porque você escreve, mas tem uma parte de emoção também, assim, que é meio intangível, né?
Eu acho que depende do momento, assim. Eu acho que tem vezes que você pega um roteiro como esse, que você sente que é uma contribuição social, sabe? Quase para a sociedade como um todo. Ou aquela personagem traz uma coisa nova, uma característica importante. Ou é um elenco muito bom. Ou é um diretor que você sempre quis trabalhar. Ou uma vitrine muito boa para o seu trabalho naquele momento. Ou grana também, não sejamos hipócritas. Mas eu acho que eu tento... A Helen Mirren fala uma coisa que eu amo. Ela fala, é que eu não sou no lugar da Helen Mirren ainda, né, minha gente? Mas me aguarde. Mas me aguarde, que eu chegarei lá. Ela fala que recebe um roteiro, ela não lê o tamanho do personagem. Ele é pequeno, grande. Ela lê como ele começa e a última cena. Se ele some do roteiro, se ele desaparece, ela fala que ele não tinha muita função. Agora, se ele tem uma última cena, uma última fala que mudou algo, que transformou a história de algum jeito, ela acha que vale a pena, independente do tamanho daquele papel. Eu acho isso uma abordagem muito interessante, assim, muito legal. Acho que é um pouco o que eu busco, assim. Essa personagem, ela teve uma contribuição para a história que foi chave de algum jeito, ou ela chegou ali, sabe, não mudou nada, se tirar essa personagem não faz diferença nenhuma. Aí acho que já me atrai muito menos, assim. Então acho que eu investigo um pouco esse poder, assim, desse personagem de transformar minimamente. E uma pergunta que eu ia te fazer, Toia, também, até eu pensei nela quando você estava falando de um projeto, enfim, de colocar no papel e tudo mais. Aí eu pensei assim, nossa, e às vezes também imagino que nesse processo todo, né, de demorar para projetos saírem do papel, nesse processo de às vezes fazer teste para várias séries, várias produções e as coisas irem chegando, eu imagino que deve ter umas sensações muito de que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? No sentido de que, eu tava mais preparado para esse personagem por conta do tempo que eu tive de experiência e tal. E aí eu queria te perguntar sobre como que você vê o seu crescimento como atriz, sabe? Assim, no sentido de, putz, da vez que eu pisei lá em Nova York até agora, ou da vez que eu decidi falar, não, vou ou sei lá, de um primeiro projeto que você fez para hoje em termos de leitura, de texto, ou de interpretação, ou de questão corporal. Como que você analisa, assim, quando você fala, nossa, cheguei aqui graças àquele projeto, ou graças àquilo que eu aprendi? O que você pensa quando você analisa, assim, sabe, o crescimento, assim? Eu acho que quando eu fiz, por exemplo, o meu primeiro grande trabalho na TV, que foi o Ilha, pareceu, de alguma forma, pra mim, que eu tinha tomado meio que um tombo e caído lá. Porque eu tinha minha vida como arquiteta, tava resolvendo pepino em obra, fui fazer um curso, quando eu voltei, tava no Projac. Obviamente não foi isso, mas era um pouco essa sensação, assim, caramba, agora eu tô aqui com a Sophie Charlotte, o Cauã Raymond, o Taumaturgo e o Millen fazendo essa cena, mas 6 meses atrás eu tava resolvendo pepino em obra. Então eu acho, um pouco um lugar de não querer ser o problema. Então eu sinto, quando eu vejo a série, que eu tinha uma pressa um pouco em resolver a minha cena, que hoje eu olho e não sinto mais, assim. Hoje eu acho que eu tô no set, eu tenho meu tempo, eu não acho que eu tenho que acelerar nada, acho que inclusive se eu puder, o tempo que minha personagem demorar pra responder é o tempo que minha personagem demora pra responder e tudo bem. Então eu acho que eu saboreio, eu tenho muito mais maturidade pra entender que eu mereço estar ali como qualquer outra pessoa que tá ali, sabe? Eu acho que hoje em dia eu fui criando essa... acho que é maturidade mesmo, sabe? Antes eu acho que eu era um pouco mais afobada no set, assim, sabe? Em entregar, em verem que eu entrego, que eu cumpro. Então acho que acho que as experiências foram me dando essa sensação de que tudo certo, eu batalhei pra estar aqui, eu estudo pra estar aqui, eu sei fazer isso no tempo que for o meu, sem pressa. E se alguém tiver que me apressar e falar que a cena tá muito longa, que faça isso a pessoa. Mas eu vou ser fiel ao que eu acredito de tempo que leva, sabe? Eu, por exemplo, não tenho noção alguma de atuação, interpretação. Nada, zero. E aí eu fico pensando assim,
como é que é pra você? Você falou, né, que de repente você estava de frente ali com atores que já tem uma jornada longa e tal. Agora você estava atuando também com outro fenômeno, né, que é Marjorie este ano e tal. Como é que é pra você? Tem uma coisinha ali que você consegue, na hora ali, você já captura, tipo, essa pessoa faz uma pausa interessante quando ela vai falar tal coisa, assim? Ou é mais uma coisa de feeling, assim? Eu acho que cada ator tem sua técnica, né? É engraçado, aqui no Brasil a gente não fala muito de técnica. Lá na gringa, quando eu fui, era engraçado, os atores conversam entre si, eles falam, qual que é a sua linha? A minha é Meisner, a minha é Lee Strasberg, não, a minha é Stella Adler. Eles têm a coisa das correntes de atuação, é muito forte lá. Uhum. Aqui a gente nunca fala isso, minha linha é Stanislavski, não falar isso, mas uma coisa é fato, cada ator eu acho que vai criando as suas ferramentazinhas e criando sua própria, o que funciona pra si, né? Uhum. E a Marjorie é um furacão e muito técnica, assim. Então, não que ela faça as coisas calculadas, não é que ela... Mas ela tem um nível de disciplina no set que eu nunca vi, acho, assim. Ela tá muito dentro da personagem. Não é que ela é bitolada e não conversa sobre outra coisa na hora da pausa, mas ela tem um nível de concentração, de foco, de atenção ao que ela tá fazendo e de estado de presença que é muito grande, assim. Inclusive no corpo. Você vê que como Angela tinha um corpo e a Marjorie este ano que almoça ali com você tem outro corpo. Uhum. E ela estudou acho que 1 ano assim para essa personagem, se preparou com uma coach dela, que foi inclusive a coach da série, que é a Helena Varvac, uma preparadora de atores maravilhosa. Então é muito... é uma escola assim tá no set com ela, porque ela é tudo isso, porém ela é muito generosa. Então não é que ela faz tudo isso porque ela quer brilhar e ser o grande destaque do elenco. Ela faz tudo isso porque ela tem uma responsabilidade de honrar aquela personagem, ainda mais nesse caso que é uma pessoa que existiu. Ao mesmo tempo, ela entende que se todo mundo estiver bem, a série inteira ganha. Então ela troca, eu lembro direitinho, eu sempre falo isso de uma cena que eu me senti mal fazendo, que foi bem no início, que eu achei que eu estava num registro que talvez não fosse o melhor, e ela veio até mim e falou, não, eu acho que esse registro tá correto, porque a sua personagem tá pondo a minha pra cima, e eu acho que tá tudo certo, não fica noiada nisso não. Eu falei, caramba, entre tudo que ela tem que fazer nesse set hoje, ela tá vindo aqui meio que me consolar. Que atriz é essa, cara? Ela joga muito, sabe? Ela é muito, muito, muito generosa. Nossa, que artista. Essa é artista com a maiúscula. Mas e dá pra você pegar coisas, assim, porque eu fico imaginando, tipo, se eu tivesse na frente, vou fazer um personagem na frente, sei lá, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Fernanda Montenegro, eu acho que eu ia virar um bebê chorão só. Pegar coisas, eu acho que quando a gente tá atuando, né, e a escola que eu vim é mais o Meisner, e ele fala muito sobre escutar verdadeiramente. Ele fala que tem 2 tipos de escuta. Ou você escuta aqui eu falando pra falar, e eu que você falou isso, mas e eu que... Tananana, então é um tipo de escuta que você tá aguardando pra falar a sua vez. Certo. Ou é um tipo de escuta que você nem escutou o que a pessoa falou, você só tá esperando pra puxar o próximo assunto que não tem nada a ver com o que o outro falou. Ou você tá escutando realmente o que eu tô te falando, e aí você vai reagir àquilo conforme aquele instante. E eu acho que atuar com esses grandes mestres, pra mim, é perceber esse nível da qualidade de presença deles, que é tão alto que eles reagem muito verdadeiramente ao que eles acabaram de escutar. Não teria outra reação, porque é tão de verdade, eles interiorizaram tanto o que você falou, que eles respondem de uma maneira que faz todo sentido. Entendi. Porque às vezes a atuação fica esquizofrênica quando um tá falando uma coisa e o outro estudou na casa dele um jeito de dar aquela fala que não faz sentido com o que o outro deu, sabe assim? Então fica cada um no seu mundo achando que tá arrasando, porque pré-concebeu uma coisa, mas essas 2 pessoas não estão conversando de fato. Porque o que às vezes acontece na atuação é você estuda aquela cena na sua casa, mas na hora que vai pra cena, vira outra coisa. Sim. E se você não tiver aberto a essa outra coisa, normalmente fica falso. As pessoas não vão saber dizer que é porque as pessoas não se escutaram, mas elas vão saber dizer que tava
forçado. É interessante. Tudo sobre escuta e qualidade de presença. Faz sentido mesmo, que é justamente quando as pessoas, né, falam assim, ai, nossa, vi um filme lá, sei lá, nossa, até hoje eu ouvi, vi um filme de romance, mas não tinha nenhuma química entre os atores, assim, não gostei, né, tipo, óbvio, o principal no romance é você ter química entre os atores, e é bem isso mesmo, o espectador não vai saber fazer a parte, né, falar do jeito que você falou, mas vai saber, vai sentir também, né? Exatamente. Às vezes a gente vê filmes que a gente não gosta de romance e depois a gente descobre que os atores estavam brigados no set por causa de sei lá o quê. Eles tinham uma briga, entendeu? Então acho que é difícil isso. O que eles viviam nos bastidores, fica difícil você transcender pra tela o que não tá rolando de troca na vida real, sabe? Porque, cara, essa sua profissão é uma doideira e eu admiro demais você por isso, assim. Porque você precisa transportar um nível de emoção pro público que às vezes não é nem dito, né? Às vezes é um olhar, é um gesto e é uma coisa tão sutil que acontece, né, no dia a dia, um movimento ali e tal, mas esse lance que você falou da escuta é tão bonito de pensar nisso porque acaba sendo muito mais uma questão de empatia mesmo, né, com aquilo que você está vivendo naquele momento, de você se conectar com o outro naquele momento, sentir, devolver. Lógico que tem que ter toda a parte técnica o texto tem que estar decorado ali, né, tem que estar dentro de você de alguma forma e tal, mas transportar essa verdade é uma parada que eu acho, assim, uma das mais impressionantes. E é uma coisa que você tem que treinar na vida, né? Eu tinha um professor que sempre fala, não adianta você ser uma pessoa no seu dia a dia e achar que quando você for trabalhar no set, você vai ser outra. Então, se você não treinar a escuta na sua vida, você não vai chegar no set e conseguir escutar verdadeiramente. E é uma coisa que eu percebo muito hoje, ainda mais nessa época de rede social, que todo mundo tem opinião sobre tudo, que as pessoas adoram falar, mas tá muito difícil achar pessoas que gostam de ouvir. Tanto que quando o Rafa falou aqui hoje, o podcast tem 1h30, eu pensei, nossa, que legal, eles realmente querem trocar, tipo, num lugar mais profundo, precisa ouvir o outro, sabe? As pessoas não têm paciência pra ouvir. Então, eu acho uma qualidade também muito grande, assim, até de vocês, porque não é todo mundo que consegue, sabe, ter esse respeito pela fala do outro, e é uma coisa que se você não fizer na vida, você não vai fazer como ator ou atriz, não adianta. Você, assim, como é que você sai desse mar de emoção, assim, Toia? Porque o seu corpo e as suas emoções são sua ferramenta de trabalho, né? Então você fazer uma interpretação, você tá nervosa naquele momento, que você tá triste, decepcionada e tudo mais, você precisa trazer do fundo do seu âmago ali essa tristeza, essa raiva pra fora, assim. Só que quando o diretor grita ou corta, aquela tristeza, ela precisa também ser interrompida ali, porque se você começa a carregar isso com você pode, né, ficar doente, inclusive. Você tem alguma forma, assim, você consegue separar, você leva um tempo, você pede um tempo, vai comer um açaí, sei lá. Adoro. Sim, eu acho que eu tenho algumas técnicas de respiração que eu faço no começo do dia e no fim do dia, que me ajudam, acho, tanto a entrar um pouco mais naquela frequência do personagem no início do dia, quanto para sair no fim do dia. Então, esses exercícios de respiração são importantes para mim sempre que eu vou embora do set, sempre que eu chego no set. Mas eu não vou dizer que eu domino isso 100%, porque eu lembro, por exemplo, que quando eu fiz a série da Netflix, que eu vivia essa personagem que tinha essa dor muito forte, eu lembro de um dia chegar em casa e meu ex-marido fala, nossa, você tem estado muito triste, assim, você tá gostando de gravar essa série? Uhum, Então, eu lembro que essa pergunta me fez perceber assim, nossa, eu não tô conseguindo me blindar, sim, sabe? Então, eu acho que eu tenho minhas ferramentas, mas eu não consigo te afirmar 100% que eu as domino e que então eu tenho total propriedade para sair e entrar quando eu quero.
Eu acho que às vezes nós somos sim contagiados por aquela frequência daquele personagem, principalmente quando é um período de gravação mais longo. Mas é muito importante que o ator, faça terapia. Ah, sim, ótimo. Faça terapia para também falar sobre, sair, né? Deixar aquilo sair e se conheça a ponto de saber quando que aquilo tá passando um pouco do ponto e tá, enfim, interferindo na sua vida pessoal. Porque senão ninguém sobrevive, né? Você não sabe que papel que vem depois. Vai que vem outro que é porrada, você não vai aguentar. Cara, porque você vê assim, se você para pra pensar numa suspeita de um problema, pensa só, você tá saindo de casa e você fala assim, caralho, deixei o gás ligado da cozinha. Você tá saindo e você acha, você nem sabe se aquilo ali realmente aconteceu, você só acha que deixou o gás ligado. Esse nível de ansiedade, aumenta seu batimento cardíaco, você começa a ficar pensando naquilo, você quer voltar pra resolver, você já acha que a casa pode explodir, dá um nível de ansiedade que você tem que resolver logo aquilo, e tudo isso é 1 milésimo de segundo de pensamento. Aí você chega lá, entra dentro de casa e vê que não, o gás não estava ligado, foi só uma ideia que passou pela sua cabeça. Então, uma ideia já modifica seu corpo, né? E você trabalha injetando ideias em você. Sim. E aí é uma doideira isso. A Júlia Dalávia, que fez essa série agora, como é o nome, gente, da Globoplay, que tem um stalker obcecado por ela, a direção da Joana Jabassi, sabe que série eu tô falando? Sei. Dias Perfeitos. Dias Perfeitos, obrigada, Rafa. Ela disse que quando ela tem uma cena de estupro, né, isso eu acho que é fato sabido por todos, mas que assim que ela gravou essa cena, ela teve que ir pro hospital, porque o corpo dela estava em estado de choque. Foi tão forte que o corpo não entendeu. Então, o corpo dela reagiu como se tivesse sofrido um estupro. Então, é isso, assim, a gente consegue realmente, entre aspas, dominar até uma certa parte, mas se o corpo está fazendo aquilo repetidamente e sofrendo, o corpo não registra o que o cérebro registra. Exato. Então, realmente, é muito importante ter um tipo de acompanhamento e ter as ferramentas e uma terapia ali, porque é intenso, é muito intenso. E você acha que varia muito de acordo com a técnica? Que você falou que é uma coisa que mais na gringa o pessoal comenta, no sentido de ter... Porque eu também já ouvi alguns comentários, principalmente quando a gente vê making off, enfim, coisas do tipo, de alguns atores que eventualmente falam assim, não, terminou a cena, eu vou tomar um café, sabe assim? Talvez tenha algumas pessoas alguns atores que consigam ter técnicas diferentes ou que passem por outros processos. Super! Acho super que depende. Tem um ator inglês que eu não vou lembrar o nome dele agora. Gente, tô parecendo uma senhora de 99 anos, desculpa. Não lembro o nome de nada. Como dar uma pessoa de 39, mas eu tenho 109, parece. Um ator inglês que fala que ele faz muito filme, ele atua muita coisa, só que ele fala que ele representa, que ele finge. Ele fala, gente, eu sou sempre fingindo, eu não tô sentindo nada quando eu tô atuando pra você. Eu não sinto nada, nem quando eu tô chorando, eu tô sempre fingindo. E isso vai muito, entre aspas, contra o que a maioria dos grandes atores falam, que é atuar verdadeiramente sob circunstâncias imaginárias. Então quer dizer que você está realmente na sua verdade cênica, sentindo aquilo, e só quando corta você deixa de sentir. Ele fala que não, e funciona para ele é um excelente ator. Então eu acho que, e tem, por exemplo, no Succession, o ator que faz o filho e o Brian Cox, o ator que faz o filho, ele é um ator do método, que são aqueles atores que não saem nunca do personagem. Então, mesmo quando corta, ele continua sendo o personagem, só existe como personagem na época que tá gravando, vai dormir como personagem. E pra ele funciona muito. O outro acha isso uma bobagem, e inclusive gerou 1000 problemas entre eles ali nos bastidores, porque o outro falava, cara, just fucking act quando dá o ação, mas não precisa ficar tomando café comigo como personagem, que saco. Mas existem linhas mesmo, e não tem uma só que é correta, assim, mas eu acho que cada ator acaba assimilando o que é melhor pra si. Toia, separei uma pergunta que é a seguinte, em meio
a tantos dos seus trabalhos, né, seja atuando, escrevendo, dirigindo, a gente sempre percebe uma busca ali clara, né, por sentido, por reconexão, né, com a beleza, com o corpo, com o que é humano, assim. Se a arte tivesse o poder de curar uma ferida coletiva, assim, uma dor que atravessa o nosso tempo, assim, qual você gostaria que ela curasse? Em que papel você gostaria de ocupar nesse processo? Nossa, agora me veio a questão do abuso, né? Do abuso, principalmente no ambiente de trabalho. Uhum. Eu passei por uma situação muito difícil faz um tempo profissional, em que eu fui aprovada por uma série e aí comecei o processo de preparação e, na minha opinião, foi um processo de preparação muito equivocado e me tiraram dessa série. Mas eu sofri alguns abusos. Na época eu era jovem e muito mais inexperiente, queria trabalhar e não me coloquei. E é uma ferida muito grande isso pra mim, virou um projeto também, chama Eu Vou Te Engolir. Nossa. Uma outra série que eu escrevi, mas que é uma coisa muito forte, assim, pra mim. Me incomoda muito isso no ambiente de trabalho, certos tipos de comportamento que ainda são permitidos, certos tipos de assédio que ainda são cometidos e que as pessoas, por quererem trabalhar, se silenciam. E eu nem as culpo, eu já me silenciei uma vez. Então agora, acho que nesse momento a minha resposta é isso, assim, abuso no ambiente de trabalho é uma dor que eu queria que a arte, não sei se curasse ou melhorasse muito, porque eu acho que não cabe mais, é cafona, não tem mais lugar, sabe? Já foi. Isso é muito anos 90, onde certos comportamentos eram permitidos e tudo bem. Acho que hoje em dia o respeito é tudo e Hotline tá aí pra isso e as pessoas têm que obedecer. Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas aqui para vocês ouvintes, né? Para vocês fazerem coisas diferentes aí durante a semana. Dani, antes da Toia trazer a dela, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente de Plano Detalhe? Vamos lá. Eu vou indicar duas coisas. Eu vou começar pela que tem a ver com o tema aqui que a gente discutiu, tanta coisa de atuação e tudo mais, e eu lembrei de um canal no YouTube que eu já vi vários vídeos. Ele é em inglês, né? É um ator bem jovem, eu acho que ele é americano, nem sei, que chama Tristan Spohn, o nome dele. Ele fez, acho que um personagem razoavelmente conhecido das últimas temporadas do Stranger Things, assim. Pelo que eu entendi, ele dá aula, né, de atuação. E ele faz uns vídeos muito legais que eu acredito que sejam, assim, eu acho que pra mim como leigo são muito interessantes, mas imagino que até pra quem entende do assunto, deve ser legal de ver. Ele pega uma cena icônica ou muito bem atuada de algum filme, né, uma fala, né, um trecho curto, e ele reproduz em atores, e aí ele separa em atores iniciantes, intermediários e um profissional, né? Então ele tem geralmente os nomes que ele dá é Beginner, Intermediate, Professional e o Oscar Winning, que geralmente é de alguém que realmente ganhou o Oscar ou que foi indicado, né? O último vídeo que ele fez, só pra dar aí como exemplo, ele pega uma cena do filme Nós, que é aquele filme, né, de terror e tal. Uhum. Ele pega uma cena da Lupita Nyong'o, dela falando, e aí esse mesmo texto ele coloca outros 3 atores em estágios diferentes falando, e ele vai analisando, ele fala, por que isso aqui é iniciante? Por que isso aqui já é de alguém que já tá com estudo mais avançado de atuação, entendeu? Por que né, ele fala muito dessa coisa da resposta, né, ao olhar de como um responde ao outro. Eu lembro de ver um que ele falou, acho que de uma cena que é com o Brad Pitt, lá daquele... que o Brad Pitt é a morte, né? Aquele filme lá de uns tempos atrás. E aí ele foi analisando os outros personagens e tal. Tem uns que ele até compara com um ator de IA. Ele pega, tipo, essas, né? Aquela coisa feitas por IA. Uma comparada, assim, claro, obviamente, pra reforçar a importância do ator, claro. Mas é bem legal, assim. Pelo menos pra mim, como leigo, eu acho muito legal esse canal. Então é o Tristan Spohn. E eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que vai sair filme em breve, do Daniel Rezende. Enfim, o filme ainda vai sair, então eu vou indicar o livro, porque eu ainda não terminei, mas ele é muito bonito.
que é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. Tô achando lindo o livro, assim, tô achando muito gostoso de ler, super profundo, super sensível, sabe, super poético. Eu acabei fazendo uma coisa que eu geralmente não faço, que é ficar vendo o trailer. Eu vi o trailer do filme e achei interessante, mas já imagino que já tá diferente do que eu estou imaginando naquela coisa de eu achei muito engraçado que o Walter Hugo Mãe perguntaram pra ele o que ele achou do filme, ele falou, tô puto. Aí a pessoa falou, por quê? Ele falou, porque o filme é melhor que o livro. Eu não acredito nisso. Ele tava revoltado assim, mas acho que de um lugar de muito bom humor, assim, elogiando o filme. Então, eu tô adorando, é aquilo, tô indicando o livro, porque o filme não vi, até porque não foi lançado. O livro eu tô achando muito lindo mesmo, assim, tô adorando ler. Eu quero indicar, e eu acho que talvez fique legal mesmo, pra maioria das pessoas, ler o livro primeiro. Aproveita, né, que o filme ainda não saiu, lê o livro antes. Não é um livro longo, é um livro de 200 e poucas páginas, dá pra ler rápido, né, assim. E, enfim, é isso, é um livro muito bonito mesmo, as histórias muito, muito tocantes e tal. E sei lá, é porque eu tava vendo que o filme é brasileiro, né? Atores brasileiros. Sim, Rodrigo Santoro. Então, só que o Walter Hugo Mãe ser do português, eu tava imaginando uma vila portuguesa, sabe? Portugueses. Mas é legal isso também, né? Acho gostoso isso, esse processo dessas adaptações, essas mudanças. Mas a indicação é porque o livro é muito bom mesmo, tá, gente? Vale muito a pena. É isso. Muito bom, tá aí. Então, Dani trouxe pra gente canal, né, no YouTube, livro aí, então as duas coisas. Lembrando vocês que estão ouvindo, né, que vai ter link de tudo que a gente está falando, então não pegou alguma coisa, vai na descrição desse episódio, né, no post desse episódio, vai estar lá tudo que a gente está indicando. E você, Toia, o que você trouxe de bom pra gente aí, de plano detalhe? Eu vou trazer os mais recentes. Eu tô obcecada, acabei de terminar uma série da HBO do mesmo criador de Mare of Easttown, que é outra série que eu amei. E eu tenho muito respeito por esse roteirista e criador, porque o Mare of Easttown, por exemplo, foi um grande sucesso e o canal implorou para ele para ter segunda temporada e ele falou não. A minha série tem uma temporada, essa é a história que eu queria contar, a força da história é essa, ela termina aqui, e eu não faço segunda temporada por dinheiro nenhum, e não fez. E ele ganhou muito meu respeito, assim, porque eu falei, nossa, e a série é gênia, e tantas séries muito boas que continuam, e depois vai estragando, e me dá uma dó isso. Porque às vezes é isso, gente, é um filme que é muito bom, se tiver o 2, o 3, o 4, 5, o 6, não vai talvez ser tão bom. E eu respeitei muito esse cara na época. Eu falei, nossa, quem é? Eu pesquisei sobre ele e agora ele me lança essa outra série que chama Task, que é com o Mark Ruffalo. E é muito genial. Não sei se é melhor ou pior, porque são diferentes, mas é tão genial quanto. É uma aula de roteiro. O piloto, que é o primeiro episódio, eu já fiquei no sofá embasbacada assim, com a qualidade e só melhora. E eu acho que ele tem essa grande qualidade que é criar personagens que têm objetivos opostos e você torce para todos e ninguém é vilão, ninguém é mocinho, todo mundo é ser humano e todos os motivos de todo mundo para ir atrás do que quer são legítimos. Então eu acho isso um trunfo, é difícil fazer isso como roteirista, às vezes acaba vilanizando alguém ou fazendo com que o público torça mais para tal pessoa, é muito difícil fazer isso, assim, de criar um universo onde todo mundo tem motivos legítimo, sabe? E eu acho que esse cara faz isso com maestria, assim. Então, eu indico muito essa série. É meio policial, assim, super interessante. Task. Você não vai acreditar que eu tinha colocado na minha lista pra indicar também. Jura? Então tá duplamente indicado aqui. É porque acho que é nova, né? E acho que tá indo super bem, se não me engano. Porque, porra, é boa demais. E terminou agora, né? No último domingo. Aí. Terminou agora, é verdade. E outro é um podcast que peguei carona no que eu vinha falando dessa época que eu estudei em Nova York, numa escola que eu gosto muito, que chama Maggie Flanagan Studio. Maggie Flanagan foi uma dessas mestras de atuação e ela tem esse estúdio lá e tem esse professor que chama Charlie e ele criou um podcast para atores e roteiristas e pessoas do cinema que chama Criando Comportamento, Creating Behavior. Tem mais de 100 episódios e eu acho muito legal de escutar para quem tá na batalha aí da sétima arte, de viver
de atuação, de viver, de querer explorar esse mundo da televisão e do cinema, porque ele faz episódios solo, onde ele fala sobre essa jornada, sobre técnicas de atuação, sobre hábitos criativos, como a gente não desanima nos hiatos entre trabalhos, sobre construção de personagem, mas ele também entrevista tanto criadores de séries. Ele entrevistou, por exemplo, a criadora do Killing Eve, e ela conta como foi a trajetória dela, que ela era uma atriz desanimada, daí fez uma peça que foi bem, enfim. Então ele também entrevista tanto atores quanto pessoas da área, e é muito legal, acho muito inspiradora, assim, e sempre que eu tô nos hiatos ou mais desanimada, mais desmotivada, eu sempre escuto e falo, nossa, beleza, é assim, é um universo instável mesmo, e se embora, e eu meio que retomo um ânimo, assim, pra seguir. Então, quem tiver curiosidade, eu acho muito interessante. Pô, muito bom aí, podcast, série. Já falei aqui, né, que eu recomendo duplamente essa série, que eu também achei maravilhosa. Marco Ruffalo tá incrível, né, Toya? Isso, gente, o que é ele? Ele faz um cara que parece bem mais velho do que ele é. Exato, impressionante. E é uma série meio de caça, assim, né, gato e rato, né, uma coisa meio investigativa, FBI, interior da Filadélfia lá, uma máfia, né, que começa a ser uma máfia que começa a ser assaltada e aí eles, né, vai desencadeando uma série de problemas, enfim. Eu acho que é uma série realmente muito boa que merece ser vista. E para fechar as indicações, eu vou deixar aqui um filme que eu assisti recentemente, que é o The Last Bus. É um filme que está na Apple TV, né? Aqui ficou conhecido como O Ônibus Perdido. E se você gosta de filmes intensos, né, que acabam combinando ali ação, drama e uma história baseada, né, numa história real também, eu acho que esse é um ótimo caminho aí. Ela é baseada justamente em algo que aconteceu. O filme acompanha o Kevin, que é um motorista de ônibus escolar que precisa salvar 22 crianças e uma professora durante um incêndio florestal, um dos mais mortais que aconteceu na Califórnia. E é uma narrativa super emocionante, né, de coragem, e mostra ali, né, que em meio àquele caos vão surgindo heróis anônimos que podem surgir nessas situações mais improváveis. Nós temos no papel principal o Matthew McConaughey, que é um ator super conhecido, né? Enfim, já levou Oscar e tudo mais. Ele dá vida a esse motorista de ônibus. E a professora, que é a Mary, é interpretada pela América Ferreira, que também dá um show ali de empatia, a maneira como ela lida com as crianças em meio àquele caos e tudo mais. E o filme tem, lógico, uma pitada de crítica, né, a como a gente está lidando com a crise do meio ambiente, né, com tudo que a gente vê acontecer. Então ele tem esse misto de ser um filme que vai se basear numa história real, tem um quê ficcional ali, mas ele é um filme que te deixa muito preso, né? Colocou criança, né, no meio de um problema ambiental. Se não pegar um pontinho do seu coração ali, é melhor você procurar depois o cardiologista, porque tem alguma coisa errada aí. Mas enfim, tá disponível na Apple TV, né? E vale muito a pena de ser assistido. The Last Bus. Chegamos ao final desse podcast Cinemação, podcast 622. Batemos esse papo sensacional aqui com a Toya Ferraz, uma artista aí que transforma o que vive em criação, né? E que nos lembra o quanto a arte tem o poder de provocar, curar e fazer a gente pensar. Então, Toya, muito obrigado por você estar aqui com a gente, por dividir, né, não só os seus projetos, mas trazer essa visão, né, tão viva e corajosa aí sobre o fazer artístico, né, o ser
mulher nesse mundo também. É muito importante a sua voz, a gente sente conversando com você a sua paixão pelo ofício, pela arte também. Então eu tenho que agradecer demais você ter doado o seu tempo aqui com a gente. E por favor, deixa meios de contato, né? Quem quiser acompanhar você, como é que faz? Você está mais ativa em Instagram, tem site? Como é que faz para te achar aí? Eu que agradeço, gente, o espaço, a troca e a escuta, não é? Que a gente tanto falou hoje. E acho que é o Instagram mesmo, o nosso LinkedIn, né, dos atores, é o Toia Ferraz. Lembrando, né, para quem quer colocar na agenda que tá chegando aí justamente a série, né? Deixa eu só confirmar. 13 de novembro é a estreia. 13 de novembro, era isso que eu ia fazer. Estreia aí, Ângela Diniz, Assassinada e Condenada, vai estar aí na HBO, então uma obra super potente, né, que revisita um dos capítulos aí mais marcantes da nossa história recente, com esse olhar crítico e sensível. Tem a Toia lá, então você pode ir lá assistir, depois falar, eu te ouvi no Cinemação, isso está incrível. Então prestigiem, porque é obra brasileira, com pessoas talentosíssimas ali. E Dani, também queria agradecer você por estar aqui, né, ajudar a conduzir esse papo com a Toia. Muito obrigado, Dani. Nossa, gente, muito obrigado. Fiquei super feliz com a entrevista, achei que foi super gostoso. E como eu disse no começo, né, sempre muito bom a gente tratar desses assuntos, tal, refletir sobre tudo e a arte, a escuta e tudo, acho que foi muito bonito. E é isso, tô ansioso pra assistir a série da Ângela Diniz, conhecer até mais o trabalho da Toia. E quem quiser me acompanhar, gente, tô lá no Instagram também, né, do Daniel Cury. E quem quiser também me procurar também lá no Substack, tem a minha newsletter. O último texto que eu escrevi, eu falei sobre IA e tudo mais, a partir de uma música chamada Predador de Perereca. Então, quem ficar curioso por saber qual foi a minha reflexão sobre essa obra, vai lá na minha newsletter. E é isso, gente. Caraca, deu uma volta agora, hein? Agora você deixou clickbait. Mas você viu essa música? Que meio que bombou nas redes sociais, assim. É uma música, é um funk que transformaram numa música feita por IA, meio adaptada, assim. Bombou no TikTok. E aí eu fiz uma reflexãozinha lá, um artigo. Nossa, você é obrigada a procurar, porque esse título eu fiquei um pouco intrigada. Ela é bem pesada. É um funk pesado, o famoso funk proibidão, só que transformaram numa versão feita com IA mesmo, assim, a música, a melodia e tal. E virou uma coisa maluca e no TikTok a galera tudo dançando, assim, essas coisas assim. E aí eu fiz uma reflexão, assim, eu vou pra outro caminho. Falei do Daniel Galera também, que é um escritor que falou do assunto e tal. Boa. Não da música, da IA, né, ele falou. Sim. Ninguém mais falou da música Predador de Perereca, só eu. Boa, valeu, Dan, muito obrigado. É isso então, gente. Antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes. Então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então,
siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação. E além disso, a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. É isso, gente. O podcast Cinemação 622 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.